Olá, Marcos, tudo bem com você? Olá, Paulo, tudo bem? E você? Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus. Apesar dessa pandemia aí, né, com todas as restrições que a gente está sofrendo, né? Essa pandemia tá difícil, né, para muita gente, muito sofrimento. É verdade. E, e, a, e, e a sua página, eu acho que ajuda bastante É verdade. as A pessoas. pandemia tanto está me ajudando a desenvolver mais o canal, né? Porque Né? foi durante a pandemia que eu comecei a gravar mais vídeos e a trabalhar melhor o canal, porque tive mais tempo para isso. Como ao mesmo tempo ele está sendo útil, né, para muita gente. Está sendo. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer por se dispor, né, a colaborar com a gente, fazendo aí o relato de suas experiências e também compartilhando esse feedback aí que você acaba de dar e que a gente vai explorar um pouquinho mais também na nossa conversa, como espectador do canal, do nosso canal e de outros também que tratam desse tema. Né? Na verdade, sou eu que agradeço o canal, né, de ter conhecido esse canal há pouquíssimo tempo e, Uhum. e conhecer o seu canal, né, e um outro canal também, e que até você, ele está nas suas dicas aí também, Uhum. mas vou falar do seu agora, né, mas principalmente, Uhum. o seu canal foi, para mim, abrir um baú que estava fechado e começou a vir como se transbordasse novamente tudo aquilo e com mais visão, Uhum. com mais amplitude. Uhum. Isso depois eu vou te falar no fim, que até coisas, né, que eu estou vendo, sonhando, acontecendo. Sim. Mas, É, mas agradeço muito o seu canal. o contato com esse tema provoca uma catarse, né? Uma transformação na nossa visão de mundo, né? Sim, com De modo certeza. geral. É. Mas, amigo, mas me diga uma coisa, você está falando de onde? Qual cidade? Eu sou de Ribeirão Preto, né? Nasci aqui em Ribeirão Preto, Uhum. então sempre, nunca morei em outra cidade, não. E, e trabalho aqui, né, também, Uhum. com a acupuntura e massoterapia, e hoje eu tenho 56 anos, né, para me apresentar em geral. Uhum. Vou fazer 57 no final de março agora. Então, era assim, nós morávamos, meu pai, ele fazia botas, botas, né, de Uhum. couro, né, feito à mão naquela época. Eu acho que tinha uns três em Ribeirão Preto que faziam isso, feito à mão. Uhum. Empresa, na época, que chamava Príncipe da Bota. Tinha o Rei da Bota e ele era o Príncipe da Bota, Uhum. que era um amigo dele também. E então nós morávamos no centro de Ribeirão Preto, ali perto do Mercadão, tal, no centro antigo mesmo, né, da cidade. E, e nós morávamos num sobrado, e a loja, onde ele fazia as botas, e a loja era embaixo, e nós tinha uma escada, e em cima era a nossa casa. Sim. E o meu quarto era eu e mais dois irmãos, era de frente para a rua, né, com três janelões lá em cima, uma casa muito antiga. Uhum. E, e tinha um corredor, e aqui era, na entrada era do meu pai e da minha mãe, meus pais, né, meu pai e minha mãe. E apertaram a campainha e meu irmão saía, né, à noite e tal, tinha, eu acho que 18, eu não lembro, um jovem, né, os Uhum. três jovens, quase 18, sei lá, não lembro muito o nome, a idade para te falar agora, mas o que aconteceu? Apertaram a campainha e eu nunca havia visto meu pai passar mal por nada. E nesse dia, o meu pai correu para atender, assim, pulou da cama para atender, assustou, e era uma escada. E ele caiu, os olhos
ficaram só com a parte branca. Ele começou a soltar uma espuma branca e a perder a respiração, assim, né? Ficar muito vermelho e tal. E parecia que ele estava indo embora, assim, né? Parecia que ele estava morrendo. Sim. E naquele momento, eu tinha muito esses pensamentos com o alto, mas eu não tinha uma religião ligada a isso, nada, né? Mas eu era, tipo, falavam zen, uma pessoa, meio, um jovem meio zen, estava sempre olhando para cima, assim, Sim. observando o universo, coisa assim, né? Uhum. De uma forma diferente, porque eu era de uma religião católica, mas de uma forma diferente, eu pensava, né? Assim. E nesse momento que meu pai caiu, eu comecei a gritar, pedindo a Jesus, pedindo a Deus. Era uma janelona assim, que dava os telhados e para o céu, né? A gente estava, e as outras telhados antigos, e mais para baixo, o nosso estava mais alto. E eu pedi, eu coloquei ele na cama, corri para a sala, ajoelhei e comecei a gritar para Deus e pedir, olhando para o céu. Uhum. E nesse momento, uma voz me falou: Marcos, fica tranquilo, como se eu estivesse falando isso agora. Uma voz veio para mim e falou: Marcos, fica tranquilo, o seu pai vai viver até os 70 anos, exatamente. No dia 16 de abril, de quando ele fez... Aí eu falei assim, meu Deus, isso não pode ser verdade. Como uma voz... Ao mesmo tempo que eu tinha certeza que aquela voz era verdade, eu falei, como que pode ele falar data? É impossível, né? E eu falei, eu não vou marcar data na minha cabeça. Isso em segundos. Isso chorando, pedindo, gritando, mas veio essa voz e falou dia, mês e ano, tal, falou 70 anos, né? Isso tinha sido 16 anos antes, mais ou menos, né? 15, 16 anos antes. Aí eu preciso ver datas para isso. E quando essa voz falou para mim, falou exatamente assim, eu fui para o quarto, correndo. Ele começou a melhorar, a voltar. Aí eu limpava a boca dele, mas assim, não tinha, estava desacordado. Sim. Como se tivesse desmaiado, mas voltou a mexer, coisa que não estava mexendo no pescoço e tal. Ele voltou. Eu carreguei ele, assim, né? Nisso minha mãe estava, não sei o que ela estava fazendo, se ela estava pedindo ajuda, meu irmão e tal. E carregamos ele, a hora que ele voltou, levamos para a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão. E lá ele ficou internado. No outro dia, verificaram que ele estava sem batimento. Assim, estava com o batimento muito baixo, muito pouco. Sim. Que ele tinha que pôr urgente um marca-passo. Né? Urgente um marca-passo. E eu também, aconteceu isso comigo também. Eu tenho marca-passo aqui. E há pouco tempo agora aconteceu isso comigo também. Sim. E aí pôs o marca-passo e a partir desse momento que ele pôs o marca-passo, foi cuidado, ficou na Santa Casa, voltou. E a voz, naquele dia, falou para mim, não conta isso para ninguém. E o que aconteceu? Eu comecei a levar. Aonde eu ia, que eu podia levar meu pai, eu levava. O que eu podia fazer para meu pai, eu fazia. Eu comecei a ajudar ele 10 vezes mais. Eu já ajudava, né, na loja e tudo mais, fazia tudo. Mas eu comecei... ele é italiano, né? Filho de italianos, tal. E italiano abraça, beija, filho, os tios também. Né? Então tinha ele e um tio que era beijoqueiro, assim, de beijar filho, beijar sobrinho e tal. E eu até não gostava muito do tio, mas do meu pai eu achava legal. Tudo. Aí eu comecei a retribuir isso para ele. Então, quando ele abraçava, eu abraçava e ficava
até eles me soltaram. Eu falei, meu Deus, eu tenho que... Então eu comecei a viver isso com ele profundamente, né? Sim. Vivi cada momento, Uhum. mesmo que estava muitos anos antes desse dia que Sim. me falaram, mas eu senti uma verdade muito grande nisso. Não sabia Aquela entender. certeza, né, talvez de que iria perder ele um dia, né? Oi? A certeza de iria perder ele um dia, talvez. E comigo eu tinha certeza que ia ser, de alguma forma, como dizem até as pessoas que têm EQM, que é quando falas, você tem certeza daquilo. É. Então, por isso que isso me despertou muito, né, de ouvir muito. Quando eu comecei a ouvir, eu não quis parar mais de ouvir, né, Uhum. porque eu senti isso também nessa voz, né, eu não, de uma certeza muito absoluta e que eu não podia falar para as pessoas. Uhum. Então, mas eu vivi intensamente com ele. Aí, depois disso, eu casei, né, conheci uma pessoa, aí, aí, vem aí vem a segunda vez que eu ouvi essa voz. Em 80 em 80 e pouco, tal, eu estava fazendo faculdade de Educação Física na faculdade de UNAERP, aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Eu abri uma loja, tipo filial do meu pai. Mas, não de fazer a bota, mas de vender só. Vender os produtos que ele fazia. Só que logo em seguida, um irmão e uma namorada dele começaram a vender roupa de São Paulo e eu vendia coisas do Paraguai para pagar minha faculdade de educação Uhum. física. Então, eu vendia para os professores e tudo mais. Eu tinha um apelido de turco lá, porque eu levava a mala e vendia a aula, né? E Uhum. pagava a faculdade, pagava carro, Fusca que eu tinha na época e tal. Uhum. Aí eu abri essa loja. Aí logo eu mudei essa loja para uma loja de roupa. E essa loja prosperou muito. Já assim, logo de início começou a prosperar uma lojinha. Mas era logo no primeiro ano da loja apareceu uma moça. Tinha aparecido várias, né, para comprar um vestido. E essa voz falou: "Você vai casar com essa moça". A moça entrou, eu estava no balcão lá, uma lojinha simples de tudo, mas na época, né, com as roupas que eu ia em São Paulo buscar, no Rio de Janeiro buscar, depois eu fui no Rio e tal, ia de ônibus e voltava, né, tal. Aí, nessa segunda vez, aconteceu isso, Uhum. né? A voz falou: "Você vai casar com essa moça". Essa moça foi embora, não conhecia de forma alguma, peguei o nome, ela deu um cheque do pai dela na época, aceitei tudo, tá certo. Depois ela voltou para comprar outra coisa, conversamos um pouco, ela falou que tinha largado do namorado, que ia ter uma festa num clube, e eu era sócio do clube. Eu fui nesse clube, que chama Ipanema, Ribeirão Preto, e ficamos ali, nos conhecemos, mas eu achei que não ia dar certo e tal, não sei porquê. Aí o que aconteceu? A mãe dela me ligou, depois de eu pensar que eu nunca mais ia ver depois disso, tal, falando: "Olha, você é o rapaz que tem uma loja, minha filha foi atropelada de moto, ela está de cama e ela pediu para te avisar, né?" Eu peguei e fui lá, fui na casa dela, não sabia onde era a casa dela, falei: "Olha, qual é o endereço da senhora, tal, eu vou aí visitá-la". Após esse momento de visita, eu comecei a visitar mais vezes, namoramos, conhecendo, não. Depois de 10 anos, nós nos casamos. Nossa. Depois de 10 anos, nós nos casamos.
Nesse período, logo também no início que eu a conheci, e nem estava casado com ela ainda, né? Nesse momento ela trabalhou numa empresa de construtora, depois ela trabalhou no Bradesco, mas eu me separei também já faz tempo, né, dessa pessoa. E aí aconteceu mais uma vez essa questão, essa voz. Eu tinha uma loja, eu montei uma segunda lojinha num outro bairro, que se chama Vila Tibério, em Ribeirão Preto. Uma outra loja do mesmo estilo. Uma filial. Uma filial. Uhum. Aí ligaram para mim, e nessa época que eu abri a loja, essa moça saiu do Bradesco e foi trabalhar lá, na loja. Então ela ficou tomando conta da loja, ficou gerente da loja, né? Uhum. Mas ainda a gente só namorava tal, e ela foi para a loja. Aí numa noite me ligaram que a loja tinha sido assaltada. O vizinho ligou, e que a polícia estava lá na porta. O carro da polícia, eu tinha uma Brasília bege. Aí eu peguei meu pai e minha mãe, era uma madrugada, saímos do centro da cidade, e era muito perto ali, né? Era só cruzar uma avenida, mais uns 3 quarteirões já estava lá no bairro Vila Tibério, onde tinha loja. Chegamos lá, a porta estava arrombada da frente, assim, arrombada, e levaram tudo da loja. Aí alguém falou que era um monte de saco, não sei o que, levaram tudo. Uhum. Eu peguei, falei, vamos para a delegacia, né? Eu, meu pai e minha mãe, meu pai atrás, minha mãe atrás, e eu na frente com a Brasília bege lá. Aí a voz falou para mim assim, veio uma voz, siga em frente, você vai achar tudo. Desse jeito que eu estou, como se tivesse alguém falando para mim do meu lado aqui. Eu segui em frente para qualquer lado. Eu falei para meu pai e para minha mãe, eu tenho uma voz falando para mim seguir em frente que nós vamos achar tudo. O meu pai falou, na época, meu pai falava muito porco con cane, que é coisa de italiano, né? É tipo uma blasfêmia, assim, xingando, falando, porco con cane, vamos embora para a delegacia, né? Sim. E para dessas coisas, não sei o quê. Minha mãe ficou quieta, e ele foi falando que isso não existe, não sei o quê, que ele quer isso, que voz, não sei o quê. Eu falei, vamos embora, pai, vamos embora. Calma, daqui a pouco nós vamos lá, tal, calma. Aí nós fomos. E quando a voz veio, me deu uma calma. Sim. Eu estava desesperado, né? E falando para Deus que eu não merecia, não sei o quê. Antes de sair, eu já estava falando a Deus que eu não merecia aquilo. Uhum. E pedindo a Deus, para o céu, para tudo lá, para Jesus. Chegando lá, aconteceu isso. Eu fui. Eu subi a Vila Tibério na rua. Eu voltei na rua. Aqui é a rua que descia, eu fui para lá e fui embora. Passava do lado da Antártica, onde agora foi desativado, né? Antártica. Na época era a fábrica da cerveja aqui. Subi uns 8 quarteirões, virei à esquerda, saí numa avenida, chama Avenida do Café. Olha que eu aleatoriamente. Aleatoriamente, sem saber. Ao invés de eu voltar para trás, que era o centro da cidade e a delegacia, eu fui embora para frente, sem saber para onde eu ia. Eu saí da Martinico Prado, subi a Luiz da Cunha, do lado da Antártica, subi 6 quarteirões, mais ou menos, virei à esquerda e saí na Avenida do Café, lá embaixo, depois de uns 15 quarteirões, que é onde vai para a USP, em Ribeirão. É uma avenida que vai para a faculdade da USP. Uhum. A hora que eu cheguei, e virei à esquerda, ao mesmo tempo passou um camburão, na época era um camburão que chamava, né, a polícia. Um camburão subiu em cima da calçada, começou a correr no meio do mato, os guardas, 4 polícias,
embaixo de uma árvore, que eles viram gente correndo, assim, né? Um monte de coisa, e foram embaixo dessa árvore. Eu parei do lado do camburão, em cima da calçada, e meu pai e minha mãe atrás. Eu desci, a hora que eles voltaram, eu falei, eu pisei assim na grama, porque ali agora é construção, mas era tudo grama e árvores. Eu pulei o murinho e falei com ele, e falei, sou guarda, alguma coisa assim. Eu fui roubar a minha loja e tal, e eu estou procurando. Será que o senhor viu alguma coisa? Ele falou assim, ele abriu o saco assim, falou, o que tem aí? Ele falou, um monte de roupa. Aí ele trouxeram o saco e tá lá toda a sacolinha com o nome da minha loja, tudo. Era Quer dizer tudo. que os ladrões jogaram lá e correram, foi? Não, eles estavam escondendo Escondendo. escondendo na árvore. E por acaso a polícia viu e achou estranho. E os guardas perceberam, e eu não tinha percebido, os guardas perceberam, passaram na minha frente, perceberam, porque naquela época, se os guardas viam alguma coisa, já saíam com cacetete atrás. E naquela época, sei lá quantos anos atrás, há 30 anos atrás, era diferente, né? Quando acontecia alguma coisa, eles davam mesmo na pessoa. Tá? Hoje mudou, você não pode fazer isso. Isso, não pode fazer isso. Mas antes eles eram mais enérgicos, né? Eles saíram correndo, eles perceberam esse movimento lá no meio, então, e naquela época eles roubavam, ia sempre roubava moto, ia pôr embaixo de árvores, pendurava em bicicleta em árvore para depois pegar no outro dia, era sempre assim. Eles usavam dessa. E eles perceberam isso, correram, eu vi o camburão parado, parei, eles trouxeram, era todas as roupas da loja. Todas as roupas. Tudo que tinham roubado. Oi? Recuperou tudo que tinham roubado. Recuperou tudo na hora. O que podia acontecer? Eles podiam ter levado para a delegacia e no outro dia, depois de 3, 4 dias, me procurado. Ia acontecer isso da mesma forma. Mas eu acho. Mas a voz me falou que eu ia achar naquela hora. E vai para lá e volta para cá. Eu fui e achei tudo. Aí aconteceu. Então aconteceu a voz falando do meu pai, né? E isso foi passando o tempo. Sim. E depois aconteceu nessa outra loja, arrombaram a casa do lado, ficou para vender, eles arrombaram, fizeram um buraco, entraram. Só que o segundo, aí jogaram um pouco de coisa para fora, só que o segundo ficou entalado, o cara era gordo. Isso já foi o segundo roubo na loja. Do segundo roubo da loja. E na outra loja. Esse assaltante aí, o ladrão, não sei, na época, isso bem naquela época também, ele entalou a barriga dele, ele era gordo, e o outro era magro, ele foi embora com as coisas e sumiu. E ele entalou, não saía, não voltava, ele ficou lá. Aí, isso amanheceu, o guarda noturno viu, chamou a polícia, eu cheguei, já estava a polícia, tudo lá. Aí eu abri a porta, aí a polícia ainda teve que quebrar, pegar martelo, talhadeira na época, e quebrar mais, porque o cara não saía. Mas o outro levou muita coisa. E esse ia levar também, só que ficou atrás dele. Eu acho que ele pôs assim, numa certa altura do chão, ele ia sair, pegar com a mão e levar embora. Mas ele não conseguiu. Então, em volta dele, alguns sacos de lixo com produtos, né? Tinha muitas camisetas de malha e tal. E o outro foi embora. Eu fui para a delegacia e tudo bem. E eu comecei a pensar que eu não merecia isso, tá? Aquela coisa, aquela sensação de você ter sido roubado, aquela coisa. A voz novamente falou: Marcos, segue em frente. Pegar o carro e seguir? Pega e segue em frente. E eu segui em frente.
Aí, o que aconteceu? Eu desci a rua da delegacia, Duque de Caxias, fui na delegacia, desci. A hora que eu vou lá próximo à minha casa, onde eu morava antes, né, na José Bonifácio, Duque de Caxias, eu vejo uma moça subindo com a roupa que eu tinha trazido de São Paulo, que era muito, muito diferente. Era só... não tinha shopping, né, naquela época, mas hoje seria uma roupa de shopping, né? Sim. E eu voltei para a delegacia, chamei um investigador, chamei uma pessoa, o investigador falou, entra no meu carro, um preto e branco, não lembro se era Belina, era um carro desses antigos, da época, né? Não antigo, não, na época. Nós descemos, ele parou, pegou essa moça pro braço, subiu no hotelzinho lá que ela estava. Mas isso já foi no outro dia, né? Ou foi no mesmo dia do roubo? Foi no mesmo dia do roubo ou foi depois? Não, foi no outro dia. Outro dia. No outro dia, isso, que eu fui ver ela. Eu fui na delegacia de novo, não sei o quê, desci. Aí eu desci, vi essa mulher, voltei, fui na delegacia e falei, olha, eu encontrei foi roubado, tal, eu encontrei, sei quem tá, é só eu que tenho, eu tenho nota fiscal, não sei o que. Não. Ele pegou e falou, então vamos lá, vem comigo. Ele falou, senta aí. Sentou aí, bateu uma porta e fomos. Aí ele desceu, já pegou essa moça pro braço, subiu na pensão lá, uma pensão que ela morava, que ela ficava, era uma moça de prostituição. Ela subiu e ele já veio com uma mala, porque naquela época, como eu falo, eles eram mais violentos, né? Então, ou você fala, ou, naquela época, lá, 30 anos atrás, eles eram assim, eles eram mais respeitados também, né? Assim, eles eram, vamos dizer, mais respeitados do que violentos, né? Então, eu sei que ele subiu com ela e trouxe uma mala de roupa minha, da loja, né? Da minha loja. Aí ela falou de outro lugar, fomos lá. No outro lugar, ela falou assim, ó, ficou uma parte comigo para me vender e usar, ficou uma parte com tal pessoa e ficou uma parte... Ela já falou tudo, né? Falou até o que não devia. Porque senão apanhava, né? Então, ela desceu, veio comigo, veio ali atrás, pegou as coisas e tal, e ela já contou do outro, fomos lá na outra, pegou da outra mulher. Eu não me lembro se a outra entrou também no carro, eu acho que não. Pegou da outra mulher. Aí fomos num outro lugar, num outro quartinho, que a pessoa não estava, mas eles arrombaram, entraram na porta lá e pegaram a mala que estava lá. Também entraram de alguma forma numa outra pensão, trouxeram tudo de novo. Então eu não perdi, assim, trouxe tudo. Aí ele me devolveu, ainda lá na delegacia, ele falou assim, ele gritou com a moça e falou assim, você quer que tire a roupa dela também, né? Aí eu falei, não, quer que ela tire isso aí agora e te dá? Eu falei, não, deixa para ela isso aí. Deixa para ela. Ainda eu lembro muito bem. Bom, e nisso foi passando o tempo, né? Aconteceu esses 4 episódios, né, de voz, que eu me lembro, muito claro, e chegou o ano 2000. Eu casado, como nós fazemos aniversário muito próximo, o meu pai em abril e eu 30 de março, eu fiz um aniversário junto na minha casa. Então, eu não lembro se foi entre um e o outro, se foi eu sei que foi num domingo que estava no meio dos dois ali, né? Entre o meu e o dele. E no Natal, né? Tinha sido em 3 meses antes, né? Eu também chamei ele para vir junto comigo. No Natal,
eu saí da festa, olhei para o céu, caí muitas lágrimas, né, sozinho, porque eu não sou de chorar, e é muito difícil eu derramar lágrimas assim e tal, mas eu com Deus ali comecei a chorar e agradecer todo esse tempo que eu tive com Ele e que eu aproveitei muito, né? Então, quando você fala daquele dia, daquele momento, parece que a emoção vem exatamente. Né? Quer dizer que você já tinha feito o cálculo e já sabia mais ou menos que era ali naquele ano que a coisa ia acontecer. Não, ele falou 70 anos, meu pai ia fazer 70 anos. Era dezembro, ele ia fazer em abril. Uhum. Eu falei, é agora, daqui até abril. Uhum. Eu falei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Então chegou a hora. Chegou a entrada, passou o ano 2000, né? Uhum. Aí eu fui lá, pedi e falei para Deus, para Jesus, que eu não podia mais pedir, que eu já tinha pedido. Eu falei, eu sei que eu não posso pedir mais. Né? O Senhor me deu tudo isso, né? Tudo essa possibilidade e tal. E tudo bem, passou janeiro, passou fevereiro, meu pai estava muito alegre na festa de Natal, tiramos fotos e tal. E passou janeiro, fevereiro, março, eu fiz o aniversário junto com ele. Trouxe ele comigo, fiz um bolo para ele e tal, cantamos parabéns. Ele foi embora para casa, bem, feliz, alegre. Da casa dele, lá nesse bairro, né, dos italianos aí, lá, que eles moravam até, e minha mãe mora lá ainda. A minha mãe me ligou falando que meu pai começou a passar mal. Começou a passar mal. E nisso aqui estava vermelho, estava um fogo assim nele, né? Ele era muito claro e muito troncudo aqui, e o pescoção grosso assim, ele muito claro, né? A pele dele. Eu sou mais moreno, porque minha mãe é mais morena, mas ele era mais brancão assim. Então ele estava muito vermelho assim, e sufocando. Ele não conseguia respirar. Aí eu peguei ele, corri para tudo quanto é hospital, corri para o HC, do HC pediram, ele tinha a carteirinha da Santa Casa, corri para a Santa Casa, e ninguém sabia o que era, não sei o quê. E nesse tempo todo ele já tinha trocado o segundo marca-passo. Uhum. Né, porque você troca de 5, 6 anos, sei lá. E aí, ele já tinha colocado o segundo marca-passo. Quando ele colocou o segundo marca-passo, ele sentiu muito mal. No dia ele falou que parecia que ele morreu e voltou. Ele levou um choque, ele perdeu. E ainda ele falou, e ele começou a ter umas dores, ele ligava para o médico, e o médico tem uma clínica na 9 de julho aqui, do coração, e esse médico falava, tá tudo bem, seu Luiz, tá tudo bem, seu Luiz, tá tudo bem, seu Luiz. E ele adorava o médico. Ele queria chamar o médico para jantar em casa, não sei o quê, o médico falava que não podia ir. Então ele era muito, muito assim com as pessoas, né? Sim. Até as sobrinhas, minhas primas, sempre falavam que ele era mais pai do que os pais. Assim, ele sempre foi assim. E aí ele ficou internado. No dia, até peguei hoje os documentos dele aqui, vi a foto dele. Ele tinha tirado foto com uma enfermeira. Então estava revendo isso, né? Até para falar com você e lembrar de tudo isso, assim, de não lembrar, a lembrança não sai de nada, mas rever os documentos dele. Uhum. E aí, na época, precisou fazer uns exames e a Santa Casa, que ele tinha o plano de saúde, não quis fazer. Tinha que pagar para fazer, não aceitava, falava que era pré-existente. O médico ficou muito bravo. Um dos médicos que veio, né? Ficou muito bravo, porque ele era de outro lugar, ele foi lá também para ajudar. Não sei.
Nesse tempo, olharam, e um médico mais novinho lá, e ninguém me falava o que era, ninguém me falava o que era, eu fiquei desesperado. E um médico novinho, mais novo, residente, sei lá o quê, ele veio e me falou: Marcos, quem que pôs outro marca-passo? Foi um erro médico. Né? Porque está tudo entrelaçado, fios lá dentro. Naquela... Quando tira aquele exame, né? Sei. Fazia tempo que ele tinha colocado o marca-passo? Já fazia, eu acho que uns 5 anos já. Já era... Ele passou muito mal no começo, e depois Sim. ele estava sempre vermelho, mas não sabia o que... Então, o que aconteceu? Esse médico... Aí veio esse outro médico que era das clínicas colocar marca-passo. O que aconteceu? O médico que era para colocar marca-passo, que ele é de marca-passo, nas clínicas tem um médico de marca-passo no hospital. Ele foi viajar para os Estados Unidos fazer um curso e pediu para o pessoal aqui esperar ele chegar para colocar. Esse outro médico, que é cardiovascular, não sei o que, ele quis fazer. Ele quis fazer a operação do meu pai. Então ele passou na frente desse outro médico. Inclusive esse médico morava num prédio de um primo meu que é dentista. Né? Por isso que eu tive alguns... Na verdade, quem falou tudo é meu primo, nem eu falei com esse médico. Era muito amigo e aquela coisa de um médico não falar do outro. Então falou com meu primo. Uma situação assim, ele foi brigar lá, esse médico também que era para ter colocado marca-passo, foi brigar com o pessoal da Santa Casa na época, com o diretor da Santa Casa, porque tinha que liberar, que ele estava passando mal, que ele podia ter uma embolia pulmonar a qualquer momento, tinha que fazer vários exames. E foi assim, foi muito ruim essa situação. E esse médico mais novo chegou para mim, eu estava desesperado para saber o que está acontecendo dos exames, ninguém me falava dos exames, não sei o quê. E ele me falou, Marcos, aconteceu isso. Esse médico foi colocar o marca-passo, errou e ficou lá dentro. O que não era para ficar lá dentro, era para ser só o fio e tal, ficou mais coisas lá dentro. Sim. E ele até me mostrou, estava um monte de fio assim, mostrando ali no peito, ali por dentro, né, estava no exame. E ele falou assim, eles estavam colocando umas ampolas no dedo, assim, para não dar embolia, para o sangue afinar, uma coisa assim. Então, toda hora ficava picotando o dedo dele. Aí eu cheguei no quarto, e meu pai sempre foi muito católico, nunca aceitou falar de coisa espírita, assim, né, de ser espírita, essas coisas. Ele falou, ele estava bem lúcido, e ele falou, minha mãe está aqui. Eu falei, você está brincando? Você não gosta dessas coisas? E porque a família da minha mãe é espírita. E ele gostou. Assim, ele nunca aceitou, assim, ele sempre foi de uma família muito católica. Então a gente ia só na igreja, só todo domingo, tal, com a família inteira, tal. Minha mãe aceitava também, lia os livros dela, a parte, né, separada. E ele falou, eu estou vendo minha mãe. A minha mãe está toda hora aqui, minha mãe, meu pai. Eu falei, é? Aí eu até assustei, eu falei, meu Deus do céu. Mas naquele desespero, né, eu estava mais no desespero de ver o que podia resolver na vida dele, na parte, nessa questão aí. Aí o médico falou, ele falou, olha, infelizmente eu vou te falar, não, qualquer momento ele pode ter uma embolia pulmonar. Eu saí, isso eu acho que foi eu estava vendo dia 16, né? E o meu tio, que é o irmão dele, que gosta também de abraçar todo mundo, e me ligou na loja, que era pertinho ali da Saudade, né? A minha loja de roupa, e falou, Marcos, corre que seu pai está passando mal. A hora que eu cheguei lá, ele estava preto igual esse computador aqui. Ele não estava respirando. E eu abracei ele, e ele estava assim, sufocado, não respirando, e ele ficou, sabe, azul escuro?
Eu vi ele assim, preto, um azul escuro. Porque começou a fechar tudo e correram com ele para ressuscitar, tal. E eu fui abraçado até a porta da UTI e, e falando pai, 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 aguenta, pai, aquela coisa, né? Aquela loucura. Ele entrou, e isso foi dia 16, e ficou lá em coma. Ficou lá em coma, com máquinas. Chegou no dia 26, eu chamei meu pai, minha mãe, chamei meus irmãos, fui lá na casa, lá na casa dele. Eu falei, vamos rezar o Pai Nosso com o Pai, vamos, e contei, falei, olha, lembra lá que aconteceu, que o pai quase morreu lá, depois do primeiro marca-passo, aconteceu isso, isso, isso. E a voz me falou que ia ser agora. E a minha mãe entendeu mais, o meu irmão não aceitou. Os outros não entenderam muito, né? Minha mãe, como é espírita, lê tudo, essas coisas, então ela entendeu mais, mas está todo mundo muito nervoso, né? Muito triste, muito nervoso. E eu falei, nós vamos agora, era uma meia-noite, falei, vamos agora na Santa Casa despedir do pai? Vamos hoje, agora? Os dois aceitaram. Eu achei que o mais velho não ia aceitar, mas eles aceitaram. Aí nós fomos de carro, descemos, paramos na Santa Casa, não sabia se eles iam deixar a gente entrar, né, na UTI. Aí eu expliquei para a mulher lá da UTI, falei que eu tinha que me despedir do meu pai, meus irmãos tinham que despedir do meu pai, que eu tinha certeza que ele já tinha ido embora, tal, não sei o que e tal. Essa mulher falou abertamente, pode vir. Assim, não deu nenhuma restrição. Ela abriu. Mas ele não estava mais lúcido, não, nessa altura, né? Não estava mais. Ele estava totalmente inconsciente. Coma, inconsciente. Aí eu fui, falei com ele, expliquei para ele tudo o que aconteceu, para ele ir bem, para ele ver os parentes dele, para ele ver a mãe dele, para ele não sei o quê, né? Chorei lá, segurando na mão dele, saí, foi meu irmão, saiu foi um de cada vez, saiu, foi o mais novo, tem 2 anos a menos que eu, mais novo que eu, né? E o outro era mais velho que eu. E os 3 foram, nos despedimos. Aí no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, ligaram para minha mãe avisando que ele tinha falecido. Ele tinha, assim, desligaram a máquina porque ele já tinha... Sim. E aí, segunda etapa, depois que meu pai faleceu. No velório, né, hoje, eu estou falando tudo hoje, porque na época ainda eu não pus muita atenção nessas coisas, né? No velório, eu estava completamente dopado, assim, sem estar dopado, né? Mas parecia que eu estava dopado. É que as pessoas ficam assim, né? Parece que você não está ali, assim, parece que você não está em outro lugar, parece que está no sonho, né? Você não quer acreditar, tal, parece que está no sonho. Aconteceu o velório dele, entrou uma prima minha que chama Angélica, eu vi ele sentado assim. Na época, meu pai sentado assim. Na época, eu falei a impressão, né? Eu estou meio assim, mas eu vi ele olhando para a Angélica entrasse. Como se ele estivesse ali no velório dele mesmo, sentado. Como se ele estivesse no velório dele olhando o que estava acontecendo. Na hora que a Angélica, essa prima minha, entrou, ela entrou, ele veio aí eu vi ele olhando para ela.
até chegar assim, aí ela passou na minha frente, eu estava assim, eu vi ele olhando, a hora que ela ficou na minha frente, aí eu não vi mais ele lá atrás. Uma coisa assim, né, muito, muito clara. Sim. Passou, foi enterrado, tal, no túmulo onde tem a família, né? Os pais foi enterrado lá, tudo, os irmãos. E no outro dia, eu era casado, né? Nessa época. No outro dia, inclusive é uma casa que eu estou morando aqui hoje, é próximo daqui. E eu voltei aqui, né? Eu voltei aqui próximo, né? Dessa casa que eu morei. Mas eu tava ali morando nessa casa com a esposa que eu tinha na época. E eu sentei na cama e conversei com ele, assim, sobrevoando numa nuvem. Mas ele. Você via ele, né? Plenamente. Eu via ele. Eu me via na cama também, me via a cama, via meu quarto, exatamente o meu quarto. Isso, para mim, tudo tinha, assim, meio que guardado no baú. E Você estava dormindo nessa hora e foi É, uma experiência fora do corpo durante o sono ou estava acordado e isso aconteceu? não, eu estava dormindo. Dormindo. Eu estava dormindo lá. Certo. Então, mas eu me via plenamente dormindo, né? Assim, o corpo dormindo, a mulher dormindo, a cama. O meu quarto tinha papel de parede, eu via os papéis de parede, né? E tinha um gesso no meio, então era papel de parede e depois branco. Sei. Estou até revendo tudo isso agora. Então eu via o quarto, eu sentado aqui, eu conversando com ele. E ele triste, muito triste. Mas um olhar para mim sem falar nada, e na mente eu falava para ele: pai, o que o senhor quer? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Tipo assim, ele não podia me falar, ou não conseguia me falar, não sei. Mas era ele, no meio de uma nuvem, sobrevoando assim, com o teto, quase que a cabeça na parede, e eu conversando com ele. Eu falei para ele: o senhor quer que eu vou na casa do Aristides falar com ele? Porque ele tinha aposentado, né? E acabado com a loja lá, bota. Mas ele tinha um senhor que trabalhou com ele desde quando eles eram meninos, né? E quando ele fechou, ele ficou muito mal, esse senhor, né? Que era um menino e ficaram o senhor junto, né? Sim. Trabalhar muito jovem fazendo bota, tá, né? Que depois tiveram nós que somos os filhos, tudo. Mas esse cara viveu a vida inteira com ele, né? E ele tinha ficado muito mal e depois eles tinham se separado. Ele aposentou, o Aristides também aposentou e não se viram mais. E eu achei que fosse isso. Eu fui lá na casa. Aí no outro dia, eu falei com ele perfeitamente aqui e falei: eu vou lá. Aí eu acordei, falei para minha esposa, falei: ó, sonhei, meu pai estava aqui, e ele pediu para ir no Aristides, estou indo no Aristides. Peguei um carro, ela tinha outro. Aristides. No dia seguinte. Ela não dava muita bola para isso, assim. No dia seguinte você foi lá, falar com a Aristides. Acordei e fui no Aristides. Bati na porta do Aristides. Ele mora também para cima da casa da minha mãe, uns 5 quarteirões, morava, né? E fui lá na casa do Aristides, bati no Aristides, o Aristides: oi, Marcos, entra aqui, não sei o quê. Falei: Aristides, aconteceu isso e isso. Ele morava dentro de uma igreja, o Aristides. Aconteceu isso, meu pai... Você sabe que meu pai faleceu? Fiquei sabendo, Marcos, meus sentimentos. Tá? E ele faleceu ontem e hoje ele pediu para mim vir falar para você aqui. Se você está bem com meu pai, como você está, né? Marcos, eu estou bem, eu não estou magoado, nada. Porque meu pai parecia que ele estava triste. E para mim é isso.
o sentido que fez é falar com você, e eu vim falar. Ele falou, não, tá tudo bem, Marcos, tá tudo bem, nós somos tudo a mesma faixa, tudo italiano, não sei o quê, a gente fica bravo, tudo, mas tudo passa, né? Nós já estamos velhos e tal. Infelizmente, seu pai faleceu, senta aí, vamos tomar um café, não sei o quê. Ficamos lá conversando. Aí eu saí satisfeito, fui embora. Né? Fui embora e passou uns dias, eu sonhava, nesse mês que ele faleceu, eu sonhava praticamente todo dia com ele. No outro, passou uns 2 dias, sei lá quantos, eu sonhei que eu cheguei numa montanha de grama, muita grama, mas era numa montanha, e era muita nuvem, né? E eu fui caminhando, e vi meu pai lá, deitado assim, olhando para o horizonte, assim, no meio daquelas nuvens, numa sossego, na maior paz do mundo. E do lado dele tinha um cachorro branco. Inclusive, até fiz eu achei isso na internet e fiz um videozinho, assim, mostrando que tipo de cachorro que era, que tipo de mato que era. Eu vou te mandar depois. Depois seria bom mandar para mim, eu posso colocar na edição. E o cachorrão branco, pastor lá, do lado dele, bonito, lindo, o cachorro, ele ali inteirinho, as nuvens passando por ele, um gramado que não acabava para lá, não acabava para lá, e para lá, nuvem. Né? Nuvem, mas um ambiente de paz maravilhosa. Eu fiquei muito alegre de ver aquilo, de ver meu pai, ele estava bem. Ele estava muito bem, assim, né? Só que nesses segundos que eu estou vendo ele, vem um cachorro preto, igual o branco, e pula, como se fosse para mim ir embora dali. Sim. E pula com a boca aberta, assim, tipo assim, defendendo aquilo, não pode entrar. Sim. Pode passar dali. A hora que o cachorrão veio e pulou, acabou o sonho. Eu me lembro do sonho até aí. Né? Eu até faço uns desenhos. Eu até faço desenho para lembrar, para me falar qual sonho que é, né? Isso aqui eu vou explicar agora. Aí, isso tudo dentro de 2, 3 meses, eu sonhava muito com ele. Aí eu sonhei que ele apareceu com algo que eu não via, mas tinha algo motorizado, parecia alguma coisa assim, parecia um jet ski. Sim. Mas que eu não via ele, eu via só meu pai na frente guiando uma coisa que invisível. Ele falou, senta atrás de mim. Eu sentei atrás dele, como se fosse um jet ski invisível, e ele começou a andar por uma cidadezinha. Eu até coloquei aqui mais ou menos de paralelepípedo, assim, né? E tinha lua, era noite, tinha os postes, né, os postes apagados de luz, e era paralelepípedo, e a gente andava com aquela cidadezinha, para aquele bairro, aquela cidadezinha, e era uma sensação de muita paz também. E nós andávamos por ali. Aí depois, numa outra noite, eu sonhei que eu e essa esposa que eu tinha na época, nós descemos de uma rodoviária num ônibus, era noite, e meu pai veio nos receber, né, nessa rodoviária. Ele que veio nos receber, e andamos um pouco numa cidade, num bairro parecido com aquele que eu tinha visto, tipo um bairro antigo, assim. Andamos um pouco e voltamos para esse ônibus. Então são esses sonhos muito claros ficou para mim. E então, nesse momento, né,
referente a essa voz, os relatos são esses, né? E outras coisas que me aconteceram, não sei se você quer que eu já falo já, ou falo uma outra vez. Não, se você quiser, pode falar. Pode, Então, pode. sentado na cama, depois, né, depois de tudo isso acontecer, meu pai ter falecido, e chegou um momento que eu parei de sonhar, parei de ver meu pai, parei de... Era como se ele tivesse viajado, então era a sensação que eu tive até hoje. Uhum. Então eu não tive a sensação de morte dele depois. Mas teve um período que eu não entendia isso, também fiquei mal, assim, né, de cabeça, eu precisava tomar remédio para dormir, depois de um tempo, mas aí voltou, porque eu fiquei meio transtornado, assim, depois da morte dele, né? Depois, mesmo tendo essa visão, essa audição e tudo mais. E aí, outra coisa que me aconteceu, assim, que é diferente, assim, né? Eu estava sentado na cama, isso não foi dormindo. Eu estava sentado na cama, umas 6 horas, depois da loja que nós viemos, ela tomou banho, sentou aqui, eu tomei banho, sentei aqui, e veio com, deixa eu ver se eu fiz um desenho parecido ali, veio um ser transparente desse jeito aqui, tipo aquele homem de pedra, Sei. sabe, do desenho animado aí, mas assim, uma espécie daquela, grande e transparente, como uma bolha, mas veio, atravessou a parede, mas eu senti que nem um vento vindo em cima de mim, passa isso até assim. Sei. E eu falei para ela, falei, nossa, eu senti isso, parecia, eu vi um negócio vindo em cima de mim, né? Vi um homem, parecia um homem, uma bolha, parece aquele homem de pedra. Ela não deu muita atenção também e ficou por isso mesmo. Depois eu sonhei que eu estava todo amarrado. Todo amarrado. Eu não podia fazer nada, estava tudo amarrado. Um monte de nó em mim, tudo. Cada dedo, cada braço, cada corpo, tudo. E depois os pés amarrados um no outro, tudo assim. Passou um pouco tempo, eu descobri que estavam fazendo um monte de coisa nas minhas costas que me prejudicou muito naquela época. Eu fui muito... E me abalou muito tudo. Então, aí, para mim, aquele homem era essa energia que estava passando por cima de mim mesmo, né? Isso veio depois, né? Logo em seguida, e esse sonho de estar todo amarrado também, e é isso. E agora, então tudo isso aconteceu, né? Que eu achei principal para falar para você,